Vamos voltar à Câmara dos Deputados com a repórter Lia Kunzle. Lia, tem os detalhes da aprovação do Marco Civil da internet, né, Lia? Boa noite, Catiúcia. Boa noite a todos. Temos sim. Agora há pouco, o relator do Marco Civil, deputado Alessandro Molon, afirmou que hoje teve medo que um dos pilares do projeto fosse derrubado. Ele se referia à liberdade de expressão, que, segundo ele, é garantida pelo artigo 20. Agora mudou a numeração, é o artigo 19, que impede que os conteúdos sejam retirados da internet antes de uma decisão judicial. As entidades da sociedade civil que estavam presentes aqui comemoraram muito a aprovação. O projeto segue agora para o Senado, onde o governo analisa que deve ter mais facilidade, já que existe maior entendimento em torno do projeto. Catiúcia. Obrigada, Lia. Boa noite. E para falar um pouco mais sobre o Marco Civil, vamos a São Paulo com a repórter Vanessa Casalino. Vanessa, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. O Marco Civil finalmente aprovado. Para falar sobre as consequências dele, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito eletrônico, Camila do Vale Gimene. Bom, Camila, marco aprovado. Para quem usa a internet na prática, o que é que muda? Boa noite. Boa noite. Bom, alguns pontos importantes aí são relacionados à privacidade dos usuários, então a necessidade de ordem judicial para quebrar um sigilo eventualmente na internet. Isso já acontecia no Brasil, mas agora com uma legislação específica certamente ficará mais fácil. Um outro ponto importante é o tempo de guarda desses registros eletrônicos. Quem é vítima de um crime eletrônico hoje depende desses registros para identificar o infrator e responsabilizá-lo. Então o marco prevê algumas questões em relação ao tempo de guarda desses logs. E, por fim, é importante a questão da transparência em relação à coleta de dados pelos provedores de serviços de internet, né? É importante lembrar que a internet não é filantropia, então muitos dos serviços que a gente usa aparentemente são gratuitos, mas na verdade é uma troca de informações e essas informações são objeto de venda. Agora, é necessário que esteja muito claro ao usuário o que exatamente será coletado e o que serão feitos com os seus dados. Então, esses são os principais pontos positivos. Uma das questões polêmicas foi a neutralidade da rede. Eu pergunto a você, o que é essa questão? Ela fica garantida com essa aprovação no Congresso, mas a presidenta ainda regulamenta algum ponto. Sim. A questão da neutralidade da rede é com relação ao provedor do serviço de pacote de dados, né? O tráfego de dados ele deve ser tratado de forma isonômica, com igualdade, independente do que será acessado, qual o conteúdo e qual o destino desse acesso. A grande discussão aí era a possibilidade de se regulamentar por meio de decreto as situações de exceção, em que não haveria essa neutralidade. E a ideia é que haja uma avaliação conjunta com a Anatel, que é o órgão regulador do mercado. Quer dizer, a presidenta da República, auxiliada pela Anatel, vai determinar o que é que pode ser alvo aí de uma não neutralidade. O que é que isso significa? Se for para uma situação aí de infraestrutura de rede, e aí haverá uma avaliação específica para cada caso concreto, né? Precisa ver como efetivamente o Marco Civil foi aprovado, se efetivamente haverá o auxílio da Anatel ao presidente da República para poder regulamentar por decreto. Essa questão da liberdade de expressão e de uma censura prévia, quer dizer, os servidores, provedores são obrigados já a retirar conteúdos da internet por meio de uma ação judicial. Como é que isso fica agora com o marco? O que é importante dizer, e que as pessoas não têm essa visão, liberdade de expressão é uma garantia constitucional, né? E não é uma legislação infraconstitucional que vai nos tirar essa garantia. A liberdade de expressão não é um direito absoluto, então se eventualmente for utilizado para ofender um direito de um terceiro, é uma situação de quebra de sigilo. O que o marco fala é que há necessidade de uma ordem judicial para quebrar esse sigilo. Então o juiz vai avaliar um caso concreto e decidir se é o caso de permitir que se identifique aquela pessoa ou não. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto em relação ao conteúdo do que está na rede. Anteriormente, o Brasil vem adotando o princípio do notice and take down. O que significa dizer? O provedor de hospedagem que hospedava um conteúdo ilícito não era o responsável pelo conteúdo ilícito, mas a partir do momento que é avisado pela vítima, ele deveria remover aquele conteúdo do ar extrajudicialmente, sem processo. O marco prevê a possibilidade de uma ação judicial, a necessidade de uma ação judicial, com exceção aos casos de pornografia. Então, seria necessário um processo pedindo ao provedor que remova aquele conteúdo do ar. Então, novamente, o juiz vai avaliar no caso concreto se é o caso de remoção do conteúdo ou não. Também não se trata de nenhum tipo de censura. Quer dizer, uma garantia, uma facilidade para que esse direito seja exercido. Sem dúvida.
Tá certo, Camila, muito obrigada por sua presença aqui. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Voltamos a Brasília, Guilherme Catiúcia. Obrigada, Vanessa.